a comunicação passiva. Esses três tipos de comunicação é que rege a gente lidar com as pessoas no dia a dia. A gente, para se comunicar, para ter esse diálogo, duas pessoas, eu e você, nós usamos esse tipo de comunicação. E qual a diferença dessa comunicação? Vamos falar primeiro da comunicação passiva. A comunicação passiva, geralmente, ela é usada por pessoas com temperamento mais introspectivo. A comunicação passiva é quando você não consegue verbalizar exatamente o que você sente de uma forma que o outro venha a entender. A comunicação passiva muitas vezes limita a pessoa que tem essa comunicação passiva, porque por causa da timidez, por causa da criação muitas vezes mais introspectiva, mais de cala a boca, você não fala, e isso vai internalizando a pessoa, e a pessoa passa a ter uma comunicação passiva. Ela até fala, mas ela fala de uma forma que as pessoas não dão muito crédito, porque ou ela fala, ela ou ele, tá? No geral, o ser humano, ou a pessoa fala de uma forma baixinha, sem mostrar um tom correto, ou com a cabeça para baixo, ou de uma forma que não passa credibilidade. A comunicação passiva, muitas vezes, não passa uma credibilidade. Eu não sei se você já assistiu palestras de pessoas ou professores que eles falam tão baixinho e tão sem força e tão sem autoridade no que está falando, que você passa a não dar muito crédito no que aquela pessoa está falando. Então a comunicação passiva, ela tem essa característica de não passar muita autoridade, de não passar muita credibilidade por causa do formato, aquele tom baixinho, meio que tímido, meio com medo de falar, falo, não falo. A comunicação passiva, ela não chega dando uma presença, né? É aquela pessoa que tem mais vergonha de dar uma opinião, a pessoa que tem vergonha de dizer um não. Existem pessoas que o não ou uma opinião sai naturalmente. Já existem outras que não conseguem de forma alguma, né? Ela às vezes come o que não gosta, bebe o que não gosta, vai para lugares que não gosta, participa de conversas que não gosta, porque elas não conseguem verbalizar. Não quero, não vou, não aceito, não posso. Então a comunicação passiva, ela também tem muita dificuldade, essa comunicação, de lidar com pessoas que usam a comunicação violenta. Porque as pessoas que usam a comunicação violenta, elas não respeitam muito pessoas com comunicação passiva. Entende? Elas não respeitam pessoas com comunicação passiva. A comunicação violenta. O que é uma comunicação violenta? A comunicação violenta é quando eu uso a forma de falar para intimidar o outro, para fazer com que o outro se sinta subjugado a mim. Então eu uso a comunicação de uma forma que eu violento o outro. Às vezes a forma de falando, gritando, xingando, ou uma forma ríspida. Olha, vou dar um exemplo aqui. O passivo, ele pode dizer para você assim: você pode me dar um copo com água, por favor? O tom sai bem baixinho. O agressivo, dá um copo com água, pede por favor, pede, não dá obrigado. A forma de falar ríspida, né, que você, o outro se, poxa, pede direito, ai,
ignorância é essa. É a forma, a comunicação violenta, ela tem uma rispidez na hora de falar. Ela tem um tom meio que agressivo, parece que está invadindo o outro. Ela não permite, por isso que o passivo com o agressivo é terrível, porque a comunicação agressiva, ela não permite a outra pessoa falar, né? Porque a outra pessoa quer falar, mas a comunicação agressiva, ela impera, às vezes, de uma forma violenta, grossa, ríspida. Às vezes até tá conversando normal com o outro, mas o tom de falar, o formato do corpo, né, demonstra que você tá, às vezes, usando a sua comunicação para intimidar o outro. Isso é uma comunicação violenta. E aí ela vem com xingamentos, com gritarias, com rispidez, né? Com o formato do corpo, tipo, que te agredindo no jeito de falar. Isso é a comunicação violenta. Então eu já expliquei, a comunicação passiva é aquela que não tem muita credibilidade das pessoas, porque é uma comunicação com medo, com vergonha, com insegurança, né? A comunicação agressiva é uma comunicação que às vezes intimida o outro e principalmente intimida quem tem comunicação passiva. Agora nós vamos explicar a comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? Comunicação assertiva é quando eu consigo alcançar as pessoas com a minha voz de uma forma clara, objetiva, mas sem violência, sem rispidez e sem tom agressivo. Eu falo de uma forma clara que o outro possa entender e possa também respeitar. Uma pessoa que tem uma comunicação assertiva, quando ela fala, ela não fala de uma forma que eu não vou falar, porque será que o outro vai aceitar se eu falar? Geralmente o passivo é muito assim, né? Eu nem vou dar minha opinião porque acho que não vão aceitar. O assertivo não. Ele fala porque ele tem a segurança no que ele está falando. Se as pessoas vão entender e aceitar, o problema não é com elas. As pessoas assertivas, o problema é do outro. Então ela fala de uma forma clara, objetiva, mas com um tom moderado e sem rispidez nas palavras. Então, por exemplo, as pessoas com comunicação assertiva, quando elas estão em meio a uma reunião, elas conseguem dar a opinião delas de uma forma clara e objetiva. Não é de uma forma impondo sua opinião. Porque quem impõe a opinião é a comunicação violenta. A comunicação violenta, ela quer que você aceite o que ela está dizendo. Ela não respeita o limite do outro. Já a comunicação assertiva, que é clara e objetiva, ela fala de uma forma que não agride a opinião do outro. Por exemplo, você gosta de amarelo e eu gosto de azul. E aí, você vai chegar de uma forma clara e objetiva falando por que você gosta do azul. Quais as causas que o azul tem para você gostar. Mas você fala de uma forma clara e objetiva, mas não querendo impor no outro que aceite o amarelo, entende? Porque as pessoas agressivas, com tom agressivo, elas falam de uma forma que elas querem. Oi, lindona, deixa eu ver aqui, é Maria. Eu pensei que era Anja. Oi, minha amada. Espero que essa reflexão rápida aqui esteja clara e objetiva no que eu estou querendo falar. Os 3 tipos de comunicação. Comunicação passiva são aquelas que às vezes as pessoas têm segurança no falar, medo no falar. Comunicação agressiva é aquela que quer impor, né, o seu jeito, a sua forma. E a comunicação assertiva é aquela que fala com clareza e objetividade, mas sem impor para as pessoas. Então, muitas vezes, esses 3 tipos de comunicação
ser passiva, não ter o tom agressivo, mas eu não ter credibilidade, porque a forma que eu falo não passa essa credibilidade. Ai, o azul é até bonzinho, porque o azul, a pessoa vai dizer, que? Entende? Agora quando eu falo, não, o azul pra mim é assim, 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 porque o azul é isso, isso e isso, porque o azul, entende? Olha a forma clara e objetiva, então o seu tom de voz muda, o seu formato muda. Agora, e o agressivo? O azul, você tem que aceitar o azul, porque o azul faz parte da nossa vida. É uma comunicação agressiva. Pera lá, não é assim que você vai me convencer a aceitar o seu azul, entende? Então, assim, nós precisamos saber usar a nossa comunicação. E qual é a comunicação mais certa? Existe, é a assertiva. A assertiva, você é claro, objetivo no que você fala, nas suas opiniões, o que você vai transmitir para os outros, mas você não impõe, não subjuga, não violenta o outro através de tom ríspido, forte, agressivo. Você respeita o outro. E isso faz com que a gente tenha uma comunicação melhor. A comunicação assertiva, ela não escuta para se defender, ela escuta para entender. Não sei se você já conversou com alguém que a pessoa não está te ouvindo, ela não está te ouvindo, ela está ouvindo para se defender. Então você está dizendo assim, olha, você passou ali naquele sinal, estava vermelho, e não é bom, você sabe que existem leis, e a pessoa, ela vem com, você não manda na minha vida, eu sei, você que está vendo vermelho, mas não era vermelho. Então assim, ela não está ouvindo para entender e para dizer assim, é mesmo, existem leis que falam sobre não atravessar o sinal vermelho. Não, ela não está ouvindo para entender, ela está ouvindo para combater e fazer com que você se sinta mal. Então há essa grande diferença. E nós, no dia a dia, perdemos muito porque ou encontramos pessoas que são passivas no falar, ou encontramos pessoas que são violentas no falar. E a assertividade é algo que não é muito estimulado. Então, por exemplo, você pode até estar certa nas coisas que você quer falar, mas se você não é assertivo, você perde a razão. Se você não é claro, objetivo, você perde a razão. Porque você pode até estar certo, mas se você vem com um tom ríspido, grosseiro, de dominação sobre o outro, sobre subjugar o outro não vai te ouvir. Mas eu tô certa. São as pessoas verdadeiras demais, né? Aquelas sinceras demais. Meu problema é que eu sou sincero. Meu problema é que eu sou verdadeiro. Você pode ser sincero. É saudável ser sincero. É saudável ser verdadeiro. Mas como você usa essa sinceridade e essa verdade é que pode atingir o outro. Você pode usar essa sinceridade e essa verdade de um tom mais, sabe, macio, para que o outro aceite a sua verdade. Então, hoje em dia, as pessoas, elas não se comunicam muito, elas não têm esse diálogo, porque elas não investem, né, nessa comunicação. Isso é uma das coisas que eu sempre digo, passou pelo meu consultório, passou para um atendimento comigo, a criança e o adolescente, eles vão ouvir e aprender sobre a comunicação, os 3 tipos de comunicação. Porque eu acho que se nós passássemos mais tempo fazendo isso, sabe, investindo mais em ensinar o que é comunicação, talvez as pessoas aprendessem a falar melhor, né? Ontem, por exemplo, nós estávamos no trânsito, eu saí com a minha mãe, e um rapaz, ele ia passar e o outro não gostou. Ali era uma forma de comunicação, pois o homem buzinou, só para avisar, você está encostando, pois o homem pegou o carro
uma freada na frente do cara. Ele veio e cortou o cara e freou na frente do cara. Ali é uma forma de comunicação, violenta, não assertiva, que atinge. Já pensou se o outro rapaz também desce do carro e começa a fazer isso? Haveria brigas, né? Então, se nós fôssemos fazer uma dinâmica sobre os carros conversando, a gente iria ver que ali, né, aquele carro era um carro agressivo, violento, né? Então, porque não havia necessidade daquela pessoa fazer aquilo, né? Frear bruscamente, mostrar que não gostou porque o cara buzinou para ele. Então, hoje em dia, se nós investíssemos mais nessa comunicação saudável, que é a comunicação assertiva, um relacionamento, muitas batalhas por causa da falta da comunicação, um relacionamento entre pais e filhos, um relacionamento de amizade, um relacionamento de professores, no seu trabalho, invista na comunicação, a forma que você fala. Você pode estar certo, mas você se tornará uma pessoa errada. Da forma que você fala, a rispidez, o tom pode atingir a outra pessoa. Também a passiva, você também pode estar perdendo credibilidade no que você fala. Porque você fala com medo, insegura. Será que eu tô falando certo? Será que eu não tô? Eu sempre trabalho com os adolescentes, com as crianças que fazem terapia comigo, você não fala só porque o outro vai aceitar ou vai lhe acolher. Você fala porque você tem que colocar para fora o que você sente de uma forma assertiva. Se o outro aceita, se o outro não aceita, não é com você, mas aprenda a falar, a dizer, dar sua opinião, dizer o que gosta, dizer o que não gosta, colocar limites, falar. Pessoas passivas, elas são tão inseguras e medrosas que elas comem o que não gostam, elas vão para lugares que não gostam, elas participam de conversas às vezes que não gostam porque está ali naquela roda, elas não sabem se impor e dizer: você quer laranja ou limão? Tanto faz, o que você quiser colocar. Aí a pessoa não gosta de limão, aí o outro vai e coloca limão. Eu vou ter que tomar limão, né? Porque a pessoa colocou. Isso é uma pessoa passiva, ela não sabe dizer: não, eu gosto de laranja, muito obrigado pelo limão, mas eu não como, tá? Então, quando você é muito passivo, você aceita determinadas coisas porque você não sabe se posicionar, dizer o que gosta, o que não gosta, qual a sua opinião. Você está numa reunião e todo mundo diz: olha, vamos marcar com a equipe segunda-feira às 19 horas. O que você acha? Chega todo mundo, maravilha. Tanto faz. O que vocês escolherem, olha, uma comunicação passiva. Como assim? Eu sempre, quando os pacientes, né, chegam, você quer ar-condicionado ou ventilador? Tanto faz o que você escolher. Não, aqui não tem tanto faz, tem ventilador ou ar-condicionado. O que você gosta? Eu vou desde o início mostrando que você pode dizer para mim. Você pode dizer, porque não é o que eu quero para você, é o que você quer. Então, pessoas passivas, elas perdem. Ai, tá bom. Você quer pizza ou macarronada? Por dentro, tá, eu queria macarronada, mas tanto faz o que você escolher. Gente, não saiba falar. Olha, eu quero macarronada, eu gosto mais de macarronada, valeu, muito obrigado. A pessoa está te dando a oportunidade de dar a sua opinião, de se posicionar. E muita gente diz assim: ai, mas não adianta eu falar porque o outro não vai ouvir. Mas você não fala por causa do outro, você fala por causa de você. Quem faz a comunicação por causa do outro é a comunicação violenta, porque ela quer impor. Não, olha, a pizza é melhor do que a macarronada. Você come macarronada, que coisa mais horrível. Macarrão presta, aí vem tudo. Né? Mas se você é uma pessoa assertiva, você diz:
e ele vem acompanhado com um caderno de exercício